Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Com essa proclamação, a Igreja Cristã começou. Este pode ser o elemento fundamental da fé cristã. Certamente é o mais radical. Outras religiões celebram ciclos de nascimento e morte. O cristianismo insiste que, em um momento histórico único, o ciclo foi invertido e um homem morto voltou à vida. Para os seguidores de Jesus, esse foi o ponto de virada na história do mundo, o sinal de que seu fim estava próximo. Desde então, os cristãos ortodoxos confessam no credo que Jesus de Nazaré, crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, muitos recitam esse credo. Recentemente, alguns ministros, teólogos e estudiosos têm questionado a visão literal da ressurreição. Para justificar essa doutrina, apontam seu apelo psicológico aos nossos medos e esperanças mais profundos. Para explicá-la, oferecem interpretações simbólicas. Mas grande parte da tradição primitiva insiste literalmente que um homem, Jesus, voltou à vida. O que torna esses relatos cristãos tão extraordinários não é a afirmação de que seus amigos viram Jesus após sua morte. Histórias de fantasmas, alucinações e visões eram ainda mais comuns naquela época do que agora. Mas sim que eles viram um ser humano real. A princípio, segundo Lucas, os próprios discípulos, em seu espanto e terror diante da aparição de Jesus entre eles, imediatamente presumiram que estavam vendo seu fantasma. Mas Jesus os desafiou. Toquem em mim e vejam, pois um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Como eles ainda permaneciam incrédulos, ele pediu algo para comer. E enquanto observavam atônitos, ele comeu um pedaço de peixe assado. O ponto é claro, nenhum fantasma poderia fazer isso. Se eles tivessem dito que o Espírito de Jesus continuava vivo, sobrevivendo à decomposição do corpo, seus contemporâneos poderiam ter pensado que suas histórias faziam sentido. 500 anos antes, os discípulos de Sócrates haviam afirmado que a alma de seu mestre era imortal. Mas o que os cristãos diziam era diferente e, em termos comuns, totalmente implausível. A finalidade da morte, que sempre fez parte da experiência humana, estava sendo transformada. Lucas relata que Pedro excluiu qualquer interpretação metafórica do evento que disse ter testemunhado. Nós comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Tertuliano, um escritor de talento brilhante, falando em nome da maioria, define a posição ortodoxa. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente do túmulo, todo crente deve aguardar a ressurreição da carne. Ele não deixa espaço para dúvidas. Não está, segundo ele, falando sobre a imortalidade da alma. A salvação da alma, creio eu, não precisa ser discutida, pois quase todos os hereges, seja de que forma a aceitem, ao menos não a negam. O que é ressuscitado é paz e boa. Esta carne, impregnada de sangue, estruturada com ossos, entrelaçada com nervos, enredada com veias, uma carne que nasceu e morre, indubitavelmente humana. Tertuliano espera que a ideia do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo choque seus leitores. Ele insiste que deve ser acreditada, justamente porque é absurda. No entanto, alguns cristãos, aqueles que ele chama de hereges, discordam. Sem negar a ressurreição, rejeitam a interpretação literal. Alguns a consideram extremamente repulsiva, repugnante e impossível. Os gnósticos reconheciam Jesus como muitas vezes considerada como um emanado divino éon, ou mesmo como o Cristo, uma entidade celestial que habitou o corpo de Jesus durante sua vida terrena. Os cristãos gnósticos interpretam a ressurreição de várias maneiras.
Alguns dizem que a pessoa que experimenta a ressurreição não encontra Jesus fisicamente vivo novamente. Ao contrário, encontra o Cristo em um nível espiritual. Isso pode ocorrer em sonhos, em transe estático, em visões ou em momentos de iluminação espiritual. Mas os ortodoxos condenam todas essas interpretações. Tertuliano declara que qualquer um que negue a ressurreição da carne é um herege e não um cristão. Por que a tradição ortodoxa adotou a visão literal da ressurreição? A questão se torna ainda mais intrigante quando observamos o que o Novo Testamento diz sobre isso. Alguns relatos, como a história que mencionamos de Lucas, contam como Jesus aparece aos discípulos na forma que eles conheciam de sua vida terrena. Ele come com eles e os convida a tocá-lo, para provar que não é um fantasma. João conta uma história semelhante. Tomé declara que não acreditará que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, a menos que possa vê-lo e tocá-lo pessoalmente. Quando Jesus aparece, ele diz a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e ponha-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Mas outros relatos, colocados lado a lado com esses, sugerem visões diferentes da ressurreição. Lucas e Marcos relatam que Jesus apareceu em outra forma, não em sua forma terrena anterior, a 2 discípulos que caminhavam pela estrada para Emaús. Lucas diz que os discípulos, profundamente perturbados pela morte de Jesus, conversaram com o estranho, aparentemente por várias horas. Eles o convidaram para jantar. Quando ele se sentou com eles para abençoar o pão, de repente o reconheceram como Jesus. Nesse instante, ele desapareceu da vista deles. João também coloca logo antes da história de Tomé, o incrédulo, outra de natureza muito diferente. Maria Madalena, chorando pela morte de Jesus perto de seu túmulo, vê um homem que ela supõe ser o jardineiro. Quando ele fala o seu nome, ela subitamente reconhece a presença de Jesus, mas ele ordena que ela não o toque. Assim, se alguns relatos do Novo Testamento insistem em uma visão literal da ressurreição, outros se prestam a interpretações diferentes. Pode-se sugerir que certas pessoas, em momentos de grande estresse emocional, sentiram repentinamente que experimentavam a presença de Jesus. A experiência de Paulo pode ser lida dessa maneira. Enquanto viajava pela estrada de Damasco, com a intenção de prender cristãos, de repente, uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. Ouvindo a voz de Jesus, repreendendo-o pela perseguição que pretendia fazer. Uma versão dessa história diz: os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Outra diz o contrário. Como Lucas relata, Paulo disse que os que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. O próprio Paulo, é claro, mais tarde defendeu o ensinamento sobre a ressurreição como algo fundamental para a fé cristã. Mas, embora sua discussão seja muitas vezes lida como um argumento a favor da ressurreição corporal, ele conclui com as palavras: "Isto vos digo, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível, isto é, o corpo mortal, herda o imperecível." Paulo descreve a ressurreição como um mistério, a transformação da existência física para a existência espiritual. Se os relatos do Novo Testamento podiam sustentar uma variedade de interpretações, por que os cristãos ortodoxos do século II insistiram em uma visão literal da ressurreição e rejeitaram todas as outras como heréticas? Sugiro que não podemos responder a essa questão de forma adequada enquanto considerarmos a doutrina apenas em termos de seu conteúdo religioso. Mas quando examinamos seu efeito prático sobre o movimento cristão, podemos ver,
paradoxalmente, que a doutrina da ressurreição corporal também serve a uma função política essencial: legitimar a autoridade de certos homens que afirmam exercer liderança exclusiva sobre as igrejas, como sucessores do apóstolo Pedro. Desde o século II, a doutrina tem servido para validar a sucessão apostólica dos bispos, que é a base da autoridade papal até hoje. Os cristãos gnósticos, que interpretam a ressurreição de outras maneiras, possuem uma reivindicação de autoridade menor. Quando afirmam ter prioridade sobre os ortodoxos, são denunciados como hereges. Tal autoridade política e religiosa se desenvolveu de uma maneira extremamente notável. Como já observamos, formas diversas de cristianismo floresceram nos primeiros anos do movimento cristão. Centenas de mestres rivais alegavam ensinar a verdadeira doutrina de Cristo e denunciavam uns aos outros como falsários. Cristãos em igrejas espalhadas desde a Ásia Menor até a Grécia, Jerusalém e Roma se dividiam em facções, discutindo sobre a liderança da igreja. Todos afirmavam representar a tradição autêntica. Como os cristãos poderiam resolver reivindicações tão contraditórias? Jesus, ele mesmo, era a única autoridade que todos reconheciam. Mesmo durante sua vida, entre o pequeno grupo que viajava com ele pela Palestina, ninguém desafiava e ninguém igualava a autoridade do próprio Jesus. Líder independente e assertivo que era, Jesus censurava tais características entre seus seguidores. Jesus não era apenas um mestre. Ele era a própria verdade em carne e osso. Nenhum argumento o vencia, nenhuma armadilha o prendia. Os maiores líderes religiosos da época que tentaram confrontá-lo foram vencidos diante de sua sabedoria e autoridade. Todos se calavam, incapazes de derrotá-lo com palavras. Temendo perder seu poder diante do povo, decidiram eliminá-lo. Marcos relata que, quando Tiago e João vieram a ele em particular pedir posições especiais em sua administração, ele reagiu severamente contra essa ambição. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Após a execução de Jesus, seus seguidores se dispersaram, abalados pela dor e com medo por suas próprias vidas. A maioria presumiu que seus inimigos tinham razão. O movimento havia morrido com o mestre. De repente, uma notícia surpreendente eletrizou o grupo. Lucas diz que eles ouviram que o Senhor ressuscitou de fato e apareceu a Simão, Pedro. O que ele teria dito a Pedro? O relato de Lucas sugeriu aos cristãos das gerações posteriores que Jesus havia nomeado Pedro como seu sucessor, delegando-lhe a liderança. Mateus afirma que, ainda em vida, Jesus já havia decidido que Pedro, a rocha, seria o fundador da futura instituição. Somente João afirma relatar o que o Cristo ressuscitado disse, que Pedro deveria tomar o lugar de Jesus como pastor do rebanho. Qualquer que seja a verdade dessa afirmação, não podemos nem verificá-la, nem refutá-la, apenas com base histórica. Temos apenas testemunhos indiretos de crentes que a afirmam e de céticos que a negam. Mas o que sabemos como fato histórico é que certos discípulos, notadamente Pedro, afirmaram que a ressurreição havia acontecido. Mais importante, sabemos o resultado. Pouco depois da morte de Jesus, Pedro assumiu o comando do grupo como seu líder e porta-voz. Segundo João, ele havia recebido sua autoridade da única fonte que o grupo reconhecia, do próprio Jesus, agora falando além do túmulo. O que ligou o pequeno grupo reunido em torno de Jesus à organização mundial.
que dentro de 170 anos, após sua morte, se desenvolveu em uma hierarquia de 3 níveis: bispos, presbíteros e diáconos. Os cristãos de gerações posteriores sustentavam que era a afirmação de que o próprio Jesus havia voltado à vida. O estudioso alemão Hans von Campenhausen afirma que porque Pedro foi o primeiro a quem Jesus apareceu após sua ressurreição, Pedro se tornou o primeiro líder da comunidade cristã. Pode-se contestar a afirmação de Campenhausen com base nas evidências do Novo Testamento. Os evangelhos de Marcos e João nomeiam Maria Madalena e não Pedro como a primeira testemunha da ressurreição. Mas as igrejas ortodoxas que traçam sua origem a Pedro desenvolveram a tradição, sustentada até hoje entre católicos e alguns protestantes, de que Pedro foi a primeira testemunha da ressurreição e, portanto, o legítimo líder da igreja. Já no século II, os cristãos perceberam as possíveis consequências políticas de ter visto o Senhor ressuscitado. Em Jerusalém, onde Tiago, irmão de Jesus, rivalizava com sucesso a autoridade de Pedro, uma tradição sustentava que Tiago, e não Pedro, e certamente não Maria Madalena, foi a primeira testemunha da ressurreição. As evidências do Novo Testamento indicam que Jesus apareceu a muitas outras pessoas, além de Pedro. Paulo diz que, certa vez, ele apareceu a 500 pessoas simultaneamente. Mas, a partir do século II, as igrejas ortodoxas desenvolveram a visão de que apenas certas aparições da ressurreição conferiam de fato autoridade àqueles que as recebiam. Essas aparições eram as de Jesus a Pedro e aos 11, os discípulos menos Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e cometido suicídio. Os ortodoxos destacavam o relato em Mateus, que conta como Jesus ressuscitado anunciou aos 11 que sua própria autoridade agora havia alcançado proporções cósmicas. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Em seguida, ele delegou essa autoridade aos 11 discípulos. Lucas também indica que, embora muitas outras pessoas tivessem conhecido Jesus e até testemunhado sua ressurreição, apenas os 11 ocupavam a posição de testemunhas oficiais e, portanto, tornaram-se líderes oficiais de toda a comunidade. Lucas relata que Pedro, atuando como porta-voz do grupo, propôs que, já que Judas Iscariotes havia desertado, um 12º homem deveria agora tomar o ofício que ele deixara vago, restaurando o grupo como os 12. Mas, para receber uma parte da autoridade dos discípulos, Pedro declarou que ele deveria ser um dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que foi levado de nós. Um desses deve tornar-se conosco testemunha da sua ressurreição. Matias, que preenchia essas qualificações, foi escolhido e contado junto com os 11 apóstolos. Após 40 dias, tendo completado a transferência de poder, o Senhor ressuscitado retirou abruptamente sua presença corporal deles e ascendeu ao céu, enquanto eles observavam, maravilhados. Lucas, que conta a história, vê esse momento como um acontecimento grandioso. Dali em diante, até o fim do mundo, ninguém mais experimentaria a presença real de Cristo como os 12 discípulos a haviam experimentado durante sua vida, e por 40 dias após sua morte. A partir desse momento, conforme relata Lucas, outros receberam apenas formas menos diretas de comunicação com Cristo. Lucas admite que Estevão viu uma visão de Jesus em pé à direita de Deus, que Paulo encontrou Jesus pela primeira vez numa visão dramática e depois em um transe. Lucas afirma registrar suas palavras. Quando voltei para Jerusalém e estava orando no templo, caí em transe e o vi falando comigo.
Ainda assim, o relato de Lucas implica que esses incidentes não podem ser comparados com os eventos originais atestados pelos 12. Em primeiro lugar, eles ocorreram a pessoas que não faziam parte dos 12. Em segundo lugar, aconteceram somente depois da ascensão corporal de Jesus ao céu. Em terceiro lugar, embora visões, sonhos e transes estáticos manifestassem traços da presença espiritual de Cristo, a experiência dos 12 era totalmente diferente. Somente eles, que conheceram Jesus ao longo de toda a sua vida, podiam testemunhar aqueles eventos únicos que presenciaram pessoalmente, e a ressurreição daquele que estava morto para a sua completa e física presença entre eles. Independentemente do que pensemos sobre a historicidade do relato ortodoxo, podemos admirar sua engenhosidade. Pois essa teoria de que toda a autoridade deriva da experiência que certos apóstolos tiveram com o Cristo ressuscitado, uma experiência agora encerrada para sempre, traz implicações enormes para a estrutura política da comunidade. Primeiro, como apontou o estudioso alemão Karl Hall, ela restringe o círculo de liderança a um pequeno grupo de pessoas cujos membros ocupam uma posição de autoridade incontestável. Segundo, sugere que apenas os apóstolos tinham o direito de ordenar futuros líderes como seus sucessores. Cristãos do século II utilizaram o relato de Lucas para estabelecer as bases de cadeias de comando específicas e restritas para todas as futuras gerações de cristãos. Qualquer potencial líder da comunidade teria de derivar, ou alegar derivar, a autoridade dos mesmos apóstolos. Contudo, de acordo com a visão ortodoxa, ninguém jamais poderia igualar sua autoridade, muito menos desafiá-la. O que os apóstolos vivenciaram e atestaram, seus sucessores não podiam comprovar por si mesmos. Em vez disso, deviam apenas acreditar, proteger e transmitir às futuras gerações o testemunho dos apóstolos. Essa teoria obteve um sucesso extraordinário. Por quase 2000 anos, os cristãos ortodoxos aceitaram a visão de que somente os apóstolos detinham autoridade religiosa definitiva e que seus únicos herdeiros legítimos são padres e bispos, que traçam sua ordenação até a mesma sucessão apostólica. Ainda hoje, o Papa traça sua linhagem e a primazia que reivindica sobre os demais, até o próprio Pedro, primeiro dos apóstolos, já que ele foi o primeiro testemunho da ressurreição. Mas os cristãos gnósticos rejeitavam a teoria de Lucas. Alguns gnósticos chamavam a visão literal da ressurreição de fé dos tolos. A ressurreição, insistiam, não foi um evento único no passado. Antes, simbolizava a forma como a presença de Cristo podia ser experimentada no presente. O que importava não era o ver literal, mas a visão espiritual. Eles apontavam que muitos que testemunharam os acontecimentos da vida de Jesus permaneceram cegos para o seu significado. Os próprios discípulos muitas vezes não compreenderam o que Jesus dizia. Aqueles que anunciaram que seu mestre morto havia voltado fisicamente à vida, confundiram uma verdade espiritual com um acontecimento literal. Mas o verdadeiro discípulo pode nunca ter visto Jesus terreno, tendo nascido em época errada, como Paulo dizia de si mesmo. Contudo, essa limitação física poderia se tornar uma vantagem espiritual. Tais pessoas, como Paulo, podiam encontrar Cristo primeiramente no plano da experiência interior. Como é experimentada a presença de Cristo? O autor do Evangelho de Maria, um dos poucos textos gnósticos descobertos antes de Nag Hammadi, interpreta as aparições da ressurreição como visões recebidas em sonhos ou em transe estático. Esse evangelho gnóstico recorda tradições registradas em Marcos e João, segundo as quais Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado.
João diz que Maria viu Jesus na manhã de sua ressurreição e que ele apareceu aos outros discípulos somente mais tarde, na noite do mesmo dia. De acordo com o Evangelho de Maria, Maria Madalena, vendo o Senhor em uma visão, perguntou-lhe: aquele que vê a visão, como a vê? Através da alma ou através do espírito? Ele respondeu que o visionário percebe por meio da mente. O Apocalipse de Pedro, descoberto em Nag Hammadi, conta que Pedro, em profundo transe, viu Cristo, que explicou: eu sou o espírito intelectual, cheio de luz radiante. Relatos gnósticos frequentemente mencionam como os recipientes dessa presença de Cristo respondem com emoções intensas: terror, reverência, aflição e alegria. No entanto, esses escritores gnósticos não descartam as visões como alucinações. Eles respeitam, até reverenciam, tais experiências, por meio das quais a intuição espiritual revela compreensão sobre a natureza da realidade. Um mestre gnóstico, cujo tratado sobre a ressurreição, uma carta para seu discípulo Reginos, foi encontrado em Nag Hammadi, diz: não suponha que a ressurreição seja uma aparição. Não é uma aparição, é algo real. Pelo contrário, continua ele, deve-se sustentar que o mundo é uma aparição, mais do que a ressurreição. À maneira de um mestre budista, o professor de Reginos, anônimo, prossegue explicando que a existência humana comum é a morte espiritual. Mas a ressurreição é o momento da iluminação. É a revelação do que realmente existe e uma migração para a novidade. Quem compreender isso torna-se espiritualmente vivo. Isso significa, ele declara, que você pode ser ressuscitado dentre os mortos agora mesmo. Você, o verdadeiro você, é mera corrupção? Por que você não examina a si mesmo e vê que já ressuscitou? Um terceiro texto de Nag Hammadi, o Evangelho de Filipe, expressa a mesma visão, falando de cristãos ignorantes que tomam a ressurreição literalmente. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão em erro. Pelo contrário, eles devem receber a ressurreição enquanto vivem. O autor diz ironicamente que, em certo sentido, é claro, é necessário ressuscitar nesta carne, já que tudo existe nela. Esse foi só o começo. A continuação vem na parte 2. Obrigado por estarem aqui. Nos vemos no próximo vídeo.